Então vamos lá. Momentos de alegria, capítulo 4, item 4, livre-arbítrio. O sofrimento é resultado do uso do livre-arbítrio do homem de forma equivocada. Aplicado sem ética ou por precipitação, sem uma análise correta dos fatos, desencadeia reações negativas que geram dor e ressentimento, levando ao desequilíbrio. A faculdade de discernir contribui para a responsabilidade dos atos praticados. Assim, Deus permite que o sofrimento se instale no coração humano, pois que, mediante este processo, o indivíduo aprende a respeitar os valores da vida. O homem pode aceitar ou repudiar as más inspirações que lhe chegam. O livre-arbítrio dá-lhe dimensão dos resultados das ações que pratica. A vida dos santos e dos heróis, do cidadão, do bem e do cristão, é-lhe exemplo de como deve também agir a fim de fruir de bem-estar. A eleição dos sentimentos torpes, ao invés dos corretos, embora difíceis de ser aplicado, responde pelos efeitos cáusticos danosos para o ser. Afinar-se com propriedade que o aluno, quando está preparado, parece-lhe o mestre. Não obstante, o mestre ensina, orienta e aponta os caminhos para o aprendiz que deve percorrer. O seu amor não realiza as tarefas que constituem o custo para a formação do caráter, dos sentimentos, das experiências individuais. Da mesma forma, haja a divindade em relação às criaturas. Deus nos faculta o crescimento sob suas inspirações amorosas, porém, os logros se fazem com esforço pessoal, sem privilégios, tampouco sem restrições. As oportunidades são iguais para todos. Aqueles que hoje desfrutam de felicidade e júbilo fazem-lhe jus ou as recebem com valores que deverão representar o benefício pessoal e dos demais. Quem padece as injúrias de dor e limitação já frui de ventura e agora se recupera. O exercício da vontade, com a consequente meditação em torno dos deveres a cumprir, transforma-se em disciplina eficaz para o uso do livre-arbítrio. O segredo da felicidade se encontra na ação consciente em relação às leis divinas e ao estatuto de comportamento humano. O homem é a grande meta do Pai, que o criou para a perfeição, determinando fatores inamovíveis que o propelem ao progresso, premia-o com o livre-arbítrio mediante o qual estabelece o que fazer, como e quando realizá-lo. No decálogo estão as leis básicas da vida. No Evangelho de Jesus se encontram as diretrizes para o uso do livre-arbítrio como recurso valioso para a libertação do sofrimento e a conquista da realização interior. Que assim seja. Nessa situação, a pessoa não está inteirada, porque não tem, vamos dizer assim, um método de ensinamento correto. As pessoas vêm muito na contramão do Evangelho, como foi dito aí, no Evangelho de Jesus. Porque é como se fosse um enigma. Está tudo
ali escrito, mas as pessoas veem como um enigma. Aí vê, estuda aquilo ali, estuda não lê e não observa. Quando amanhã ou depois extrapola aqueles mesmos defeitos, aqueles mesmos problemas, e as pessoas querem se queixar. Poxa, fulano é tão feliz, eu não sou, e essa coisa está me injuriando muito, que eu não dou sorte, coisa e tal, mas não está fazendo o objetivo que é ir na correção da lei divina. Então, a lei divina ela funciona igual para todos. Agora, por causa de que uns acham que sim, outros acham que não. É porque não está todo mundo no mesmo plano, na mesma condição de caminhada. Uns estão caminhando mais lento, outros mais rápido, outros interpretam agora. Nós, por exemplo, estamos num estágio favorável. Agora, o usufrui desse estágio que nós estamos, quem tiver boa vontade, quem tiver força de querer, mas um querer cósmico, não é um querer material, se beneficiar, não. Então as coisas vão correr bem. Erlei, posso fazer uma pergunta? Pode ser. Quem era Erlei há 4 encarnações, 3 passadas? Olha, Como é que você é? eu acredito que se eu não tivesse num problema de revolução, negócio de guerra, eu deveria ser um camarada contra a lei. Eu digo lei espiritual, lei divina. Porque eu agora, eu me sinto no momento. Poxa, acho que foi uma alavanca, foi um passo muito largo que eu dei, apesar dos erros, eu agora falei os erros todinho, coloquei numa sacola e ficou lá pendurado. Eu não sei quando é que eu vou dar uma olhada para dar uma revisão. Mas isso aí acho que nem vai ser preciso. Basta seguir corretamente o que manda a lei. Porque as pessoas têm que entender que a lei é divina. Lei. Deixa eu só dar uma interferência. Eu não posso criticar o cara que está nesse estágio hoje, porque eu estava nesse estágio ontem, nessa encarnação mesmo. É o momento dele precisa. Você é o Erlei que você é hoje, porque tu errou ontem. Não, porque eu estudei, Você estudei um bocadinho e passei a compreender que eu era um vacilão. Eu também Agora, isso não quer dizer que é com todo mundo. Tem outros que já compreendem de novinho, já tem aquele senso, sabe reparar as coisas e vai crescendo naquele ritmo. Aí aquilo faz parte da economia da pessoa também, ajuda materialmente a viver. E a pessoa vai sendo feliz, vai aprofundando nos conhecimentos. Não, ó, na encarnação passada, o Erlei era um sultão com um harém gigante. É isso. Vamos lá, presta inicial, gente. Não é sobre os outros, sobre nós. Sério, mas olha só. Deixa ele Isso, vamos embora, Erlei, senão a gente não vai ler 3 livros Esse é o aqui. primeiro livro, esse livro introdutório não é nem para ter comentário, porque depois a gente até reflete sobre ele, mas o principal é, nesse momento, vocês vão me dar permissão, a prece inicial, vamos agradecer a bênção da vida, a bênção da vida. Por que eu fui criado? Não sei. Para que eu sei? Para ser feliz. É como nós todos aqui estamos buscando. Até o que está nessa situação que nosso irmão Erlei acabou de citar. E daqui a pouco estaremos todos no mesmo patamar. E qual é a promessa, né? É que a Terra vai ser esse mundo da regeneração ainda. Não estamos nem na 4ª geração. Então não vamos ter pressa. Vamos agradecer o que já evoluímos, o que já conquistamos. Hoje eu sei o que eu erro. Falta atitude, né? Falta essa coisa de dentro para fora, que está tão difícil de nós fazermos, né? Então, agradeçamos a Deus esse momento, esse aprendizado que fazemos aqui, essas lições estupendas que têm chegado aí para nos orientar, luz nos nossos caminhos. E nos lembremos nessa prece inicial dos irmãos que ainda não tiveram essa oportunidade, não se deram essa oportunidade, que a hora vai chegar para todos. Muita luz para todos e que a reunião possa ser uma reunião corosa disso, né? Que alcancemos os nossos objetivos, que é aprender. Em nome de Deus, para iniciar o nosso comportamento. Que assim seja. Eu trouxe hoje o tempo de decisão,
do Grupo Espírita Esperança e Caridade. De quem é esse? Não, o Grupo Espírita Esperança e Caridade, organizado por Alzira Bessa França Amiúi. Tempo de decisão, tudo a ver com o livre-arbítrio. Que olhar temos tido para o mundo, é o título. Os tempos chegaram e a humanidade encontra-se dispersa quanto às coisas divinas. São tantas oportunidades que o Pai vem dando a seus filhos, convidando-os a ver e a sentir o que se passa à sua volta. Viver pede sabedoria, consciência e atenção. Para cada quadro da vida, damos a moldura que possuímos, a moldura dos nossos sentimentos, em que tudo pede atenção, para que o brilho seja o reflexo dos sentimentos que se misturam, convertendo-se em luz no caminho daqueles que passam por nossa estrada. Muitos andam, mudam seus passos, renovam seu olhar, realizando os mais nobres gestos de abnegação, ternura e simplicidade. A simplicidade é o patamar das novas conquistas, formadoras da base divina da humildade. Como ser humilde, sem que venhamos a descobrir os novos meios que promovem nossa mudança? Essa mudança só será notada quando abrirmos nossos olhos para o verdadeiro sentimento de viver. A verdade é movimento divino que vai chegando lentamente no pensamento, iluminando as mentes com nova luz, tons que vão dando novas colorações na intimidade de cada ser. A verdade é o movimento divino que vai chegando lentamente no pensamento. Então, o pensamento é o movimento de energias que retrata toda a nossa forma de sentir. É por meio de nossas ideias que ampliamos. O pensamento é o movimento de energias que retrata toda a nossa forma de sentir. Então, quem é o Erlei? É o sentimento dele. Então, por isso que a gente fala tanto em trabalhar essas forças que originam do nosso sentimento. Por que eu penso isso? Por que eu atraio aquilo? Isso tudo é o sentimento que faz essa ligação. E a gente quer botar a culpa no diabo, na mulher, nos filhos, mas é o sentir, né? é de nós mesmos. É por meio de nossas ideias que ampliamos os horizontes que a vida nos convida a seguir. Caminhar no escuro não nos permite realizar as mudanças necessárias, devido ao medo e à insegurança que a ausência de luz promove em nossa vida. Então, daí entra essa questão da religião. Nós precisamos até aqui da regra da religião. Senão a gente não sabe, aquelas ameaças todas que a gente critica tanto, está no Antigo Testamento. No Novo Testamento também tem muita coisa ali que, você, né, ter medo de Deus, temer a Deus, né? Temer, Hoje, você tem outros recursos. Hoje, você, além da religião, é esse lado que mexe com o teu sentimento. Jesus mexe com o sentimento da gente, né? E a gente aprendeu a, infelizmente, até idolatrar, né? Que a gente tem que largar isso de lado. Mas hoje, cara, você tem a neurociência, que não foge muito desses ensinamentos de Jesus. Não foge nada do que Jesus ensinou. Numa outra linguagem. Você tem hoje a física quântica abrindo a tua cabeça. Do ponto de quando eu falo assim, mas é matéria, isso é matéria. Não, perispírito é matéria. Vamos botar na nossa cabeça. Quando tu analisa nosso lar e outras situações, né, Missionários da Luz, outros livros mais, você vê que aquilo ali mexe com o espiritual. A gente, não vamos pensar nós que vamos desencarnar, na minha opinião. Vamos desencarnar amanhã e que vamos para o plano espiritual, vamos para junto de Deus. Vamos nada, vamos pegar um mundo muito igual a esse aqui. É o que está colocado. Devido à nossa falta, eu entendo até a aflição dele ali, que ele começou a ler e viu
as cagadas que a gente fez até hoje, na nossa alimentação, na nossa conduta dentro de casa com a família, no nosso trabalho, né? Então a gente percebe as cagadas que a gente fez. Isso vai continuar lá por um tempo, até a gente se distanciar disso. Vamos retornar aqui quantas vezes forem necessário até a gente estar no isso. Não sei, esse não é o modo de pensar. Não, ele coloca... Tentativa e acerto. Esse caminhar no escuro que ele coloca é exatamente isso. O que é esse escuro? A sombra. E o que é a sombra, o escuro? É ignorância. E muitas das vezes a gente adota certas religiões por não se aprofundar, por não entender como isso. Aí vão colocar aquelas frases prontas para você calar a boca. É mistérios de Deus, é isso, aquilo. Não tem mistério. Jesus, na parábola da candeia, ele explica ali. É só você querer se aprofundar e estudar. Parábola não. Da candeia. E me diga o negócio, as pessoas não se não se coloca a candeia Fala, Rei. As pessoas não se aprofundam por medo ou porque ou por preguiça. Agora sim. De repente, pelos dois. A ignorância de tu não saber, e em cima de uma doutrina que coloca que você, se você for bonzinho, se você seguir aquela religião, você vai ser abençoado com o paraíso. Se não seguir, você vai para o inferno. Quer dizer, você, por ignorância de saber o que acontece no mundo espiritual, você vai e adota. É que nem quando tem discussão religiosa, o pessoal vem fazer essas projeções, fala, quem é o macumbeiro aqui? Sou eu ou é você? Você conhece o lado de lá, mano? Você estuda o lado de lá? O obsessor é um mal ou é um bem? Aí quer dizer... acordando, te alertando, uma luz que está ali, não é uma treva. Não é? Allan Kardec, na Revista Espírita do ano de 1864, no capítulo da comunhão de pensamentos, nos diz: ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força, mas uma força puramente moral e abstrata? Não. Do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento, e ainda menos a comunhão de pensamentos. Para compreendê-lo, é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem nossa essência espiritual, e é o Espiritismo que nos ensina. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegando a um certo grau de energia. É o pensamento transformando em força motriz. E pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. O que é força motriz? Tu tem que ir lá na física. Hoje não vai nem na física clássica, tu vai na física quântica, que vai te dizer o que é, qual é a importância. Oriundo de quê? Da energia. Você não tem que analisar a energia só com uma palavra bonita que está lá nos livros religiosos. Não, tu tem que buscar saber de onde vem isso, como é que começa isso, o que é isso. Entendeu? E até no clássico mesmo, a energia movimenta corpos, mas não é corpos só materiais, não. É o corpo mental. Você cria ali um conceito, uma tendência em cima do teu interesse. O teu interesse é o iniciador de manipular essa energia. Aí você tem que entrar no teu interesse. Por que eu tenho interesse disso? E ali você vai descortinando o que é luz e o que é sombra, né, mano? Mas se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. A vida tem horizontes que nos olhos ainda não foram capazes de descortinar. A vida tem horizontes que nossos olhos ainda não foram capazes de descortinar. Eu não mesmo vai descortinar. Enxergar o novo porvir é uma questão de educação, uma educação
que proclama novas expectativas de atuação na construção da nova ideia. As ideias ganham brilho quando a vontade e a inteligência auxiliam na organização do fluxo mental e da forma. Que toda a estrutura mental tenha os sinais valorosos das boas construções. Os sentimentos dão luz ao pensamento, ampliando o olhar do espírito. O tempo hoje é de decisão. É preciso decidir qual caminho queremos seguir. Que caminhos quer para si? É tempo de refletir no novo, nas novas propostas que o espírito deseja alcançar. Não estamos mais no tempo de refletir velhos modelos. Jesus é o novo paradigma. É por isso que o caro professor Eurípides Bassanufo propõe uma metodologia de auxiliar os espíritos espíritas cristãos compromissados com o Cristo a buscar novo olhar para o espírito. Espíritas cristãos. Olha só como ele coloca. Bassanufo, 1930, 40, morreu em 42, 43. E aí ele já... um novo olhar para o espírito. Não é o olhar religioso. E sim esse olhar agora... Às vezes foi uma conquista própria do espírito, do esforço, da boa vontade que aquele espírito encarnado teve, se preparando para o amanhã. Não, mas ó, eu até acredito nisso. Ele teve uma base para começar a ser esse Bassanufo hoje, naquela época encarnado. Ele tinha uma base, mas aquilo tudo ali começa como que a família centrada e objetivada em dar uma educação de melhor qualidade para o teu filho. Mas não é a educação do colégio lá fora, principalmente a educação de dentro de casa. E aí as pessoas querem terceirizar, né? Carlos, e o texto está nos transferindo para nós, espíritos, é uma responsabilidade muito grande. Não adianta eu ficar aqui querendo bater de frente com o evangelho, católico, quem quer que seja um baptista, candomblessista, se a minha atitude é o que saiu ontem ali, né? Não adianta, aqui entre nós tudo bem, papapá, mas e lá fora? Como é que é Valdemir lá na escola, com a mulher, aqui com os vizinhos? Cara, eu estou muito lá atrás ainda, eu preciso fazer muito para eu aqui dentro, tenho que mudar muita coisa. E aí fora com atitude perante o meu próximo. Entendeu? Uma coisa aí interessante. Não se deve realmente bater de frente com ninguém que vem até a nós. Mas você também não pode aceitar calado, de cabeça baixa, aquele estudo que você fez que te levou ao alcance de enxergar a luz verdadeira para aquele que ainda não está. Porque você já passou por isso. Você já sabe o caminho que aquele irmão está seguindo. E que não é o caminho, vamos dizer assim, reto. É o caminho da contramão. Então, o que acontece? Nós, então, temos que relevar aquele irmão, mas não abaixar a guarda, mostrando que eu sou melhor do que ele. Sem entrar em choque. Mas ele vai acreditar no que o Erlei fala, nos textos que cita, no que aprendeu aqui dentro das nossas reuniões, onde todos somos espíritas, ou no Erlei, amigo, caridoso, fraterno. O que vale para você é isso. Não vale nada você sabe dentro do que você está dizendo? É uma coisa que eu não falo isso com orgulho, com vaidade, não. Mas eu já botei um camarada, pastor, para chorar. Mas para chorar de emoção, porque ele era pastor e não sabia de determinadas coisas tão simples. E o outro pela ignorância. Foram dois. Ele largou a religião? Então, o que acontece? Essa falta de conhecimento espiritual é muito importante as pessoas saberem. É a promessa do Mestre Jesus quando fala do Espírito de verdade que ia e veio nos orientar. Agora, as pessoas pegam, mas não enxergam. A gente não é arrebatador de ovelha, não, cara. A reforma primeiro tem que ser íntima. Por mais que você esteja aqui, então, mas não é o que eu estou dizendo. Não funciona com a reforma. Ela vem através de esses estudos que nós estamos. E aí, mas você não quer converter o ignorante, você quer converter um de outra religião.
Você é um inquisitor ali, você quer Ninguém botar na veio pedir fogueira ajuda quem é de pra outra você, religião. Ninguém veio pedir ajuda para você. É. Eu estou aqui dentro porque eu pedi ajuda para Elfo. Deus está em um bom lugar. E Elfo chegou, me explicou e eu caí aqui dentro. Com o Valdemir do lado, com o meu irmão, todo mundo sendo espírito. Elfo me explicou realmente e eu estou aqui por isso. Eu pedi ajuda para alguém. Você esperar alguém pedir socorro para você, não você. Agora eu vou. Mas não é o que eu tô Ah, deixa pra lá, Erlei. Tu vai explicar 20 vezes, porque. O que ele está falando é justamente o que eu estou dizendo. Tá bom, Erlei, mas toda semana tu traz uma historinha diferente Não, essa que o contexto. semana, O contexto não. Porque você já trouxe outro assunto, relembrando as passadas. Então, a já semana passada, Aí, só começou, lidei- alimentou, só ferrou. lidei com racional, Tá só bom. com espírita. Mas então foi uma troca de gentileza. Erlei, você não entendeu, esse estudo aqui não é pra ninguém, é pra gente, é pra quem tá Sei aqui. disso, Mas você não sabe mas eu não disso. sou egoísta. E Nem aí? quero isso tudo só Não, pra você mim. é vaidoso. Não. Você é sou. vaidoso. Cara, bota o cântaro no seu lugar. Se você sabe, tem certeza, por que você vai obedecer a uma lei obscura ele que se não vai te vai- levar? Peraí, como é que é a tua atitude lá fora? O que você prega para eles, você faz na frente deles? Olha, A tua vida sempre foi pautada nesse ritmo. sim, mas agora eu aprendi, eu tô com ele na mão. Porra, Ótimo. Negro, já resolveu. morando dentro do Cesarão, cego, baixa renda. O que você projeta para aquele que está procurando, sabe, os 6 números da Mega Sena? Olha, só te Nada, nada, digo, só nada. te digo um negócio. Eles querem Essas dinheiro, coisas, eles querem vida O mansa. valor é nosso. Vamos embora. Nós é que temos que dar o valor. O mestre Leonês já nos afirmara com precisão sobre o ser espiritual e por que até hoje não compreendemos ou aceitamos essa verdade. Talvez a resposta seja simples. Ainda não tivemos o olhar para descobrir quem somos. Ó, Tá falando para espírito, tá falando para você também, né? não. Ele não está falando para você não tá falar para melhor os que outros, ninguém, não. ele. Você não é Deus, ele. Você está no mesmo patamar nosso, ele está falando ali para ele, para Rodeli, para Júnior. Repete, tá? Por favor, a frase. O mestre Leonês já nos afirmara com precisão sobre o ser espiritual e por que até hoje não compreendemos ou aceitamos essa verdade? Talvez a resposta seja simples. Ainda não tivemos o olhar para descobrir quem somos. O caminho demonstrado e vivenciado por Jesus foi o caminho sublime do amor, da caridade, no qual o princípio da redenção esteve sempre em primeiro plano. Viveu para ensinar, viveu para amar, exemplificando para todos o caminho do bem. Seu olhar não fora contaminado pelas inquietações do homem. Sempre soube compreender as grandes diferenças existentes entre todos, mas nem por isso deixou transparecer de forma alguma sua superioridade moral, decidindo sempre caminhar pelas veredas do trabalho, dando explicações dos fatos que ocasionariam em sua vida de forma amorosa. Vivencia o amor e ensina-nos como respeitar o próximo, afirmando sempre a necessidade de olharmos para Deus, a fim de que iniciássemos o grande trabalho de implantar o reino de Deus em nossa intimidade. Eu não vou ter a vaidade de achar que estou nesse patamar. O que ele está falando aí é para mim. Não, Eu não tenho importância aqui na minha culpa, eu não tenho nada a ver com ninguém, com o Luciano, com quem, não tem comigo. Eu tenho que fazer essa mudança dentro de mim, que eu vou ser sincero, eu ainda não fiz. Horinha pouco eu não pedi um primeiro, Luciano. Caramba, pô, cara, como é que eu vou querer? Sabe? Não tem como. Eu ainda não consigo. Vou falar para você, de verdade. Então, implantar o reino de Deus em nossa intimidade espiritual. Estou dando graças a Deus que caiu água lá na escola, não está tendo aula 2 semanas. Olha o meu pensamento. Quanto que esses moleques que estudam comigo estão perdendo? Se vier um recado hoje, amanhã não precisa ir. Legal, que bom, cara. Não vou lá, não vou gastar dinheiro de massagem, não vou perder meu tempo. É um sentimento que ainda está dentro de mim. É isso que cara. Mas nisso aí pode ter outra visão. Pô, se eu não posso ir lá,
Eu posso me aprofundar, ampliar meus conhecimentos para dar uma aula de qualidade melhor em casa. Não, então, mas aí você tira esse lado pernicioso da preguiça e entra o lado construtivo. Mas sem vaidade, sem vaidade. Eu vou pegar meu caderno lá com as minhas aulas, eu preparei aula para esse trimestre. Então, Foi o que eu fiz. E isso aí tira esse lado, sabe, de se condicionar na preguiça. E o problema é a preguiça que é o capeta, né, mano? Esse é o olhar que hoje devemos aprender e vivenciar. Ide e ensinai-vos, eis a lição, e ser aprendida. Por isso devemos dilatar nosso olhar para a vida do Espírito. Que olhar tenho tido para os nossos irmãos? De que forma posso auxiliá-lo? Em que patamar me encontro no campo moral? A reflexão convida-nos a pensar em nossas atitudes, em nossos atos mentais, para depois olhar como agem nossos irmãos de caminhada. Repete por ele, por favor. Repete por ele. Repete, por favor, Carlos. Que olhar tenho tido para os nossos irmãos? De que forma posso auxiliá-los? Em que patamar me encontro no campo moral? Eu no meu campo moral. A reflexão convida-nos a pensar em nossas atitudes, em nossos atos mentais, para depois olhar como agem nossos irmãos de caminhada. Esse olhar afasta-nos da crítica e dos julgamentos. Que brilho trazemos em nosso olhar? Será que estamos seguros com nossas ações, realizando o bem de forma silenciosa e amorosa? A verdade é esse farol que nos convida a caminhar, mesmo nas noites escuras de nossas dores, com segurança e com amor. É preciso que eu diminua para que o outro cresça. Ensina-nos Jesus. O patamar de crescimento dos homens tem sido outro. Olhar para os corpos, ampliando as ilusões e o materialismo tão forte em nossos pensamentos. Com esse olhar, continuaremos vendo apenas os atos externos, sem descobrir ou perceber os grandes esforços que cada um vem realizando para crescer. Nenhuma ave dá seu voo longo que sai do ovo. Não. Nenhuma ave dá seu voo logo que sai do ovo. É preciso que elas ganhem sua primeira plumagem, façam seus primeiros ensaios, para depois vencer os movimentos da atmosfera, dos ventos, das altitudes, para concretizar seu aprendizado. A partir de um tempo, passam a voar com segurança, vencendo alturas e espaços maiores. Tudo tem um princípio e um aprendizado. Jesus veio para ensinar como vencer os espaços que cada ser percebe perante o tempo que lhe é oferecido no campo fecundo da reencarnação. A humildade vem caminhando ao longo do tempo, cumprindo diversos papéis, mas agora chegou o novo tempo. A era é nova. Entramos na era do Espírito. Isso vai nos pedir do Espírito. Isso vai nos pedir que é preciso decidir o que temos feito com o conhecimento recebido e as oportunidades que Deus tem nos dado. O tempo de decisão pede atenção, prioridade e dedicação. Para que o espírito aprenda a decidir, é de fundamental importância que ele aprenda a confiar no conhecimento que recebe. Foi o que foi estudado ontem, a confiança. A confiança cria atitudes embasadas, sabe, nessa liberdade, porque você estudou as tuas crenças e consolidou. É isso aqui. Isso cria uma confiança no qual você não entra nessas canoas furadas, né, mano? O olhar do espírito define o tempo de sua decisão, que se apoia na conquista dos exemplos que renovam e transformam a nova maneira de ver, olhar e enxergar.
Quem define o tempo de decisão é o espírito que realiza suas escolhas, optando pela verdade recebida. Jesus é a verdade. As leis de Deus são verdades imutáveis que estimulam o espírito a realizar suas conquistas mediante as sublimes oportunidades que o Mestre vem concedendo a todos. É preciso refletir com segurança e clareza nas lições que transcendem o nosso olhar de homem para mergulhar nesse universo divino que vai mais além da vida física. Esse portal foi reconhecido quando Jesus afirma: meu reino não é desse mundo. Que mundo é esse que Jesus faz referência? Que moradas são essas ditas pelo Mestre? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Por isso, a necessidade de questionar onde estamos, que morada tem sido a minha. Esse questionamento promoverá outro olhar com certames diferentes. Crer e reconhecer são dádivas que o espírito conquista quando descobre que nele está uma morada. É preciso saber como temos vivido e que mundo carrego comigo, que pensamentos são os meus. Lutar é uma decisão. Para o espírito, quando alcança um estado de lucidez, que vai lhe permitir o pensamento em equilíbrio, alinhando com a lição do Mestre: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa identificação contribui com o novo olhar do espírito imortal. Ampliar os horizontes do espírito faz com que o pensamento se alinhe com a força dos sentimentos, possibilitando-lhe construir um novo olhar para a sua imortalidade. O tempo hoje é reconhecer o ser divino que somos, capazes de sentirmos-nos filhos de Deus. Esse é o novo tempo. E ele finaliza assim: buscar a lucidez do pensamento para que essa morada que ora estamos vivendo transforme-se em luz e gratidão a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Muito boa leitura, Carlos. E eu vou falar aqui uma coisa para o Erlei. Querer converter um cara que não estuda matemática, não estuda física, não estuda o mínimo possível. Não estou falando de todos, estou falando da média, ou acima da média. Botar uma mensagem que o Erlei, ceguinho, negro, morando no Cesarão, sem nenhum assim, atributo que gere alguma riqueza, para um cara que está ali de forma escrava de uma doutrina religiosa que começa toda a mensagem a falar: no livro que está, a mensagem de Deus está assim, está assado. Então ele está ali engessado. Deixa eu só te falar uma coisa. Fala aí. A princípio, eu, dentro do que eu aprendi, essas coisas que tu falou eu já dispenso, já é coisas mundanas, do mundo material. Quais coisas Eu, que quando mudaram? falo com o meu próximo, eu refiro à força divina. Eu não quero saber da minha visão, eu não quero saber se eu sou pobre, não quero saber se eu sou negro, eu quero saber que eu sou um espírito que estou em evolução, trabalhando, procurando a limpeza psíquica na seara do Senhor. Agora, todos aqueles que vêm até a mim não saem em jejum. Tem sempre alguma coisa para que ele possa se refletir. Quando eu falei que eu botei o pastor para chorar, não é porque eu sou mais forte, nada disso, porque eu falei para ele mais verdade que ele não estava preparado, não sabia. Então não adianta nada eu pegar o livro e, por exemplo, estou no meio social, espiritual, ainda com ideias escravocratas, o cara é negro, é isso, é aquilo. Não é um pensamento teu, é um pensamento que tu pode achar da humanidade. Mas esse pensamento, disso aí eu já estou isolado.
O cara pode achar o que ele quiser. Já falei para muitas pessoas, mais de 500 juntos, mais de 600, e até hoje nunca vi. Para não dizer que não, um elemento completamente ignorante, que você também conheceu, que era o Zé, lá do Coração, Sagrado Coração de Jesus, ele fazia pouco das pessoas negras. Mas só, coitado, ele precisou. Quando eu recebi uma mensagem, passei para o filho dele ficou de boca aberta. Quando foi daí a um ano e meio, aconteceu o que previ. Então, o que acontece? Não foi eu, é a doutrina. Se eu tivesse errado, aquilo ali não aconteceria. Nós temos que ter um esclarecimento mais amplo, menos brutal, menos força bruta e mais espiritualizado, cosmicamente falando, e não terra a terra. Sim, ele, o que eu quis dizer é que esse preconceito, Vem de fora para dentro. e aquele cara tem uma religião. Se ele não tivesse uma religião, beleza, ele foi lá no assistencialismo te ajudar e tal. Ele tem uma religião. Ele foi ali no interesse de ganhar crédito, lá no grupo dele. Ele não foi para te ajudar, ele foi para ganhar crédito lá no grupo dele. E aí, quer dizer, é igual a parábola lá que Jesus fala do filho que fala: mestre, qual é o caminho para eu ir para o paraíso? Ele fala: isso aí eu já faço. E depois o cara, aí Jesus vê qual é a finalidade dele ali, e fala: vai lá, vende tudo e vem aqui. Por quê? Ele não estava preparado para aquilo, o cara some. Exatamente. Você vai jogar pérola aos porcos e também você não fez o perfil psicológico do cidadão, e aí trata como mais um, que quer a mesma mensagem. A mensagem, ele não quer mensagem, ele quer, sabe, patente. Por que eu vou lá... Eu senti muito isso agora com a perna. Muita gente querendo me arrebatar com o rebanho. Não, eu já tenho Deus no coração. Você não acha que tem na rua. Cada vez você escolher, mas tem na rua. Então você tem que ter essa ciência. Você já corta logo o cara, já dá uma pessoa por baixo, porque tu segue, cara. Só tranquilo. Olha, eu ainda digo uma coisa. Eu não procuro ninguém. Afinal, vem cá com o seu espírito, nada disso. Quando vocês pessoas vêm até a minha, você já ouviu falar de Jesus? Eu vou escutando quieto. Depois é minha vez. Fala, conheço. Jesus, aí essa hora está pouca para a gente fazer reunião. Leitura do livro dos Espíritos. Na hora da comida, ele só quer comer. Parte 2, capítulo 10, das ocupações das missões dos Espíritos. A pergunta de hoje é 576. Pergunta: foram predestinados a isso, antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento. Ô, João, de novo, por favor, o capítulo, a questão, por favor. A gente acaba perdendo aqui. Parte 2, capítulo 10, das ocupações e missão dos Espíritos. A pergunta de hoje é 576, do livro dos Espíritos. Repetindo a pergunta: foram predestinados a isso. Foram predestinados a isso, antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Não é 57... É 576. Semana passada foi 575, está marcado aqui. Foi 57. Essa aí é nova. Foi 57. Vamos terminar aí, bota a data. Vamos ver aqui. De repente está... não, é 577. A gente não se perde mais. É 577. Aqui, ó, tá marcado. E eu vi, na hora do estudo, eu fui ver o vídeo o último vídeo que eu botei. Eu botei o último vídeo 576. Olha, essa aí é novidade. É outra questão, Helena. Eu acho que alguém se coisa aí. Não, depois... Tudo bem, vai na 577. Quando um homem faz alguma coisa útil, falo sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido, e é que vem predestinado ou pode suceder que haja recebido missão não prevista. Quando um homem faz alguma, vou repetir, tá? Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente predestinado
e a que vem anteriormente investido e a que tem predestinado ou pode suceder que haja recebido missão não prevista. Entendeu, Erlei, a pergunta? Entendi, não. Uma pessoa vem reencarnada, aquela virtude que hoje ela tem, aquilo é predeterminado na espiritualidade ou não? E aquele bem que ele faz, aquilo está fadado a isso? Ou pode ser uma coisa improvisada, imprevista, na hora, sob o livre-arbítrio dele, ele toma aquele caminho? Então, Isso que é a pergunta. O objetivo da espiritualidade. Erlei, tu acha que tudo é ser guiado por alguém? Você é dono do teu destino, Erlei. Sim, ele só te orienta ali. Você não entendeu o que eu falei. Olha só. Quando nós estamos na erraticidade, sim, nós planejamos uma vida aqui na Terra. Sim. Eu estou errado. Não, pode ser. Agora, esse planejamento, há fatos, vamos dizer assim, vitais que são que o espírito carrega com a missão de querer cumprir. O problema todo é que a gente está viciado na didática de ensinamento do mundo físico. Vai para o colégio, vai ensinar vai receber aqueles ensinamentos e tu está moldado em cima dos ícones da sociedade que formataram aquela forma de ensinar. Só que a visão não espiritual, mas a visão de energia, vê aonde está alocada aqui uma energia baixa, negra em você, e eles têm essa ciência de como trabalhar aquilo, como transmutar aquela energia negra em uma energia salutar, boa, positiva. Então, eles vão formatar um tipo de atividade lúdica aqui no mundo físico para aquilo ser transmutado, ou medo, ou dúvida, ou esplendor, qualquer coisa, que você transmute aquela energia alocada em você de forma primitiva, menor, negra, para uma energia melhor. Aí a gente tira esse lado, sabe, da macumba, ou da didática aqui no mundo físico. Esse menino aqui, cara, tem todo o aparato científico que o cara fez, uma faculdade, as coisas. Quando eu falo isso aqui no biologia barata, eu sei que não falo, porque não vai mexer com a vaidade dele. Cara, você chega lá no ambiente, o outro, no ambiente que ele trabalha, ele está outros lá, que trabalha com ele, ou mais alguém que esteja, é o outro ambiente. Eu tenho convicção que 50% daquilo ali é o que você adquiriu lá na faculdade. 50% é condição. O cara chega perto, porra, põe a mão aqui, ali, o cara já sabe. Ou então, quer dizer, é isso aí que você está falando. O cara veio com essa missão, tem esse... Então, dá um exemplo do que foi falado aqui do Barça Novo. Aí tem uma opção de exemplo, tem um que é muito interessante, quem está no quadro escrevendo. Então, vamos... E deixa eu terminar aqui, Erlei. Calma, abaixa, relaxa, respira, tá acelerado. O Barça Novo, e ele ouve uma estudante falando quase na altura de um pensamento, né? E ele consegue captar isso. E no livro vem dizendo que ele tem aquela audição, que é uma audição dos espíritos mais preparados, mais desenvolvidos que reencarnam. E dá o exemplo também de Chico Xavier. E aí ele fala para a menina, ô menina, eu vim aqui com uma missão diferente da que você pensa. O casamento, nessa encarnação, não é para mim. Então, quer dizer, ele veio preparado, mas ele não veio preparado porque alguém deu de graça ali, alguém... Não, ele conquistou aquilo. E aí a gente vai ver esse lado, a espiritualidade maior me deu. A gente tem essa vontade de achar que a gente é um mendigo, necessitado de ajuda de todo mundo. O Erlei incorporou essa ideia de mendigo, que eu não sei, tudo vem do alto. Não, está tudo dentro de nós, mano. A gente é que tem que fazer esse desdobramento para isso sair. Olha, digamos o seguinte, é uma coisa que tem que ter bastante atenção. Nós, há tempos atrás, estávamos envolvidos numa situação de enfermidade da febre amarela. Então,
essa febre amarela estava lastrando. Apareceu um médico, um estudioso, e chamava-se Oswaldo Cruz. Ele, através das pesquisas de inteligência, ele conseguiu descobrir a vacina, descobrir a contra-enfermidade. Agora, ele era um médico igual outro qualquer, mas só que ele se destinou a fazer isso a favor da ciência e a favor da mudança de problema, acabar com aquele tipo de fantasma que estava todo mundo alvoroçado, e ele conseguiu. Então, isso não é uma missão? É uma missão. Agora, o indivíduo já vem com ela, alguma coisa está trazendo. Mesmo contrariando você dizendo que eu me baseio pelo alto, me baseio, sim, mas nas coisas lógicas. Biólogos lá atrás que descobriram as propriedades dos medicamentos que ele foi usando, entendeu? Aqueles biólogos pegaram de outros, inclusive do conhecimento popular, dos indígenas. Não tem esse lado espiritual vindo aqui fazer o que nós temos que fazer. Erlei, o momento vibratório daquela época estava condizente àquela verdade, aquela vacina, aquele conhecimento eclodir, aparecer. Aí tinha as pessoas certas ali com conhecimento a manipular, a transformar aquilo em realidade. A gente tem que parar para ver agora na parte frequencial e não na mágica, eu sou agraciado por ela de... Ué, você está falando? Não, mas aí é que tá. A gente está dentro de uma casa espírita. Pessoal, falta 5 minutos. Fala aí. Falta 5 minutos. Vai dar para ler a resposta aí. Vai, dá. Então, a resposta. Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miúdas vezes, é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julgue útil. Por exemplo, entende o espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure, então, o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Perdão. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dias acerca da execução. Só um segundo. Eu vou dar uma sugestão. Vamos passar a comentar. A gente leu uma pergunta ali, não viu nem a resposta do livro dos espíritos, aí entrou o comentário ali. Botamos um outro dos nossos achismos. Entendeu? Vamos fazer o seguinte: lê a pergunta do livro dos espíritos, lê a resposta do livro dos espíritos. Ele às vezes para porque, por exemplo, o Luciano não entendeu a pergunta, ele parou e explicou. Morreu ali, explicou, morreu ali. Vem a resposta do livro dos espíritos, se possível a gente ouve primeiramente e depois a gente vê a discussão. Porque ele está antecipando e complica. Não, o problema todo é colocar, sabe, conversões, adaptações de religiões que estão lá fora, que não é o intuito. Então, missão prevista. É o título do capítulo 16, alusivo à questão 577 do Livro dos Espíritos, e o livro é Filosofia Espírita. A missão prevista de um espírito é mais acentuada no bem comum. Mesmo as pequenas tarefas se mostram irradiando amor para todos, no sentido de amar igualmente a tudo. A diversidade de ideias é enorme e nem todos são qualificados como missões, partindo do mundo espiritual com tal ou qual programação. Muitos espíritos favorecem a criação do ambiente adequado para uma tarefa nobre. Eis aí a oportunidade que os espíritos levados não perdem de prepará-lo para o serviço do bem.
na pauta do amor. Isso depende muito de quem está se movendo em um corpo. Não obstante, haja muitos escolhidos e chamados deste seu nascimento no mundo, mas nem todos desempenham suas missões como deveriam. Mesmo entre os iluminados, existem uns que negligenciam na execução de certos serviços do Cristo. O espírito, quando na carne, encontra dificuldades maiores a vencer, a começar do próprio ambiente onde recebeu um corpo por empréstimo da misericórdia. Se sentes que encontras no pequeno rebanho dos escolhidos ambientes para uma missão, procura ser mais consciente de tua tarefa. Não te esqueças da oração e da vigilância, porque estás sendo colocado em meio de lobos, com a finalidade de dar testemunho de tua capacidade. Deves crer diante de todas as dificuldades que venham a aparecer. Fala aí. A gente não está no meio de lobos, nós estamos em meio de irmãos nossos. O cara, isso aqui, sabe, que chateia a gente. Você pega um livro espírita, chamar teu irmão de louco, porque ele não entende o que você entende. Ele ainda não se deu a oportunidade, ele não se deu a oportunidade de alcançar o conhecimento. Aí gera essa situação que está. Mas aí, Valdemir, sabe qual é o problema? A gente não veio para salvar ninguém. O problema é esse. Esse está no meio dos lobos aí, é as pessoas com doutrinas diferentes da minha crença que eu acreditei, que eu consolidei. O problema todo é esse, vai te desvirtuar do caminho, porque tu entrou na doutrina que tu tem que salvar alguém, mano. Tu tem que arrastar e levar. Não, você veio aqui para se salvar, mano. Mas esse arrastar e se levar, como é que acontece? É com palavras ou com atitudes? Atitudes. Aí tu vê, por que Mahatma Gandhi conseguiu o que ele conseguiu? Por que ele mandou-se? Não, é aí que tá. Por que ele foi assassinado? Pela inveja. Ele não deu ouvido, e aí o cara foi lá na loucura, religioso, e mata o cara. Então, quer dizer, a gente tem que entender o que eu vim fazer aqui, trabalhar, ajudar em cima das suas atitudes. Não, tomar uma atitude boa não é ajudar ninguém, é se ajudar. Mas isso vai propagar um conceito para o outro lá na frente, né? Mas a gente quer receber o louros, né? O galardão, a patente. Só para encerrar, quem foi o Oswaldo Cruz que nós reconhecemos depois do desencarne dele? Por aí a gente tira, entendeu? O cara não era diferente da gente, o cara era igual a gente. Agora o trabalho dele foi aquele. O mérito dele acreditou, pesquisou, trabalhou e, graças à misericórdia de não sei quem, ele conseguiu concluir o trabalho dele, né? Busquemos reforçar a opinião de que serão sempre perseguidos todos os que se entregam ao trabalho pelo bem comum, citando o Livro dos Espíritos, uma mensagem assinalada por 10 espíritos de grande elevação em Prolegômenos. Não te deixes desanimar pela crítica, encontrarás contraditórios encarniçados, sofrendo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos. O espírito missionário deve desenvolver todas as suas faculdades morais, a sua educação, sem esquecer a sabedoria, no sentido de escolher todos os recursos para a sua defesa contra esse tipo de contratores que vem semeando a dúvida e o desânimo nos operários de Jesus. Os espíritos superiores, agentes diretos de Jesus, aproveitam todos os médios de todas as crenças religiosas e mesmo fora delas, para lhe transmitirem mensagens de instrução cristã, de aprimoramento moral para as criaturas. No entanto, espíritos afastados do bem e mesmo intelectuais das sombras procuram seus instrumentos, com os quais seus pensamentos nivelam para lhes transmitirem igualmente o que desejam
para a perdição dos seres humanos que aceitam tais conceitos. E ele finaliza: essa é a justiça do Criador de todas as coisas. A vida é aquilo que queres dela fazer. Se pondes para o bem, esse bem te procura. Se para o mal, esse mal não te deixa. A doutrina dos Espíritos vem nos ajudar a fazer essas mudanças com mais facilidade, alegrando os nossos corações, amando e perdoando, servindo e alegrando a todos e a tudo na vida que se expressa como a presença de Deus. Que assim seja. Então, o horário hoje a gente foi pouco, né? Pena, 1h pouco. Vou até depois fazer Quando a aula é boa, Vou fazer um plebiscito aqui, 1h, 1h30. Fazer uma sugestão depois do Carlos aí. Assim, a gente consegue dividir o tempo assim, mais. Botar um fecha-clé na boca do Erlei? Não, é preciso. eu gosto daquilo, sabe por quê? Eu coloco para fora aquilo que eu sei. Eu sei disso, pô. Fica sozinho lá no quarto, deve ficar doido para ver que vou lá. Não faz falta quando tu não vem, cara. Não faz falta que você faz. Eu te falei isso. Bem, gente, Você não sabe a falta que isso aqui me faz. Às vezes estou em casa, todos nós. botando as coisas dentro do lugar de cada um, né? Do mérito de cada um. tá bom, ele. Vamos lá, vou convidar vocês a me acompanharem aqui nesse agradecimento, né? Que graças a Deus a reunião flui, graças a Deus também, graças a nós, graças a todas as forças que nos auxiliaram, a gente conseguiu discutir, né? Assim, de uma forma muito legal, os assuntos aqui que foram tratados, pena que o tempo não houve possibilidade de um comentário maior para o livro dos Espíritos, mas vamos assim agradecer, né? A reunião tem que ser desse jeito, está muito bom assim, que continue assim, né? O nosso aprendizado. Lembrando, mais uma vez, os companheiros que estão lá fora, certos de que ninguém está desamparado, cada um está no seu momento. O que a gente pede, né, é que as pessoas aproveitem as energias que estão ao seu lado, aí dentro de si, e possa colocar isso aí para fora. Não temer nada, né? Porque a gente passa por tantas coisas, a gente tem a comprovação que isso aí é uma realidade, né? E dessa forma, nossa gratidão aos espíritos que participaram desse encontro, encarnados e desencarnados. E que possamos ir para o nosso café, assim, com muita alegria, né? Continuar essa união de vida, esse muito importante em nossas vidas. Damos por encerrado esse momento. Nossos irmãos, 578, eu vou tentar passar uma data aqui, só olhar ali a data,